Falando um pouco sobre os mecanismos genéticos de determinação primária do sexo, nós observamos que existem fatores que são fatores de transcrição que são muito importantes e que sem eles a transcrição genética, aquela transcrição que a gente falou inicial, a primária, ela não vai acontecer. Os principais fatores que nós estamos falando, eles estão representados nessa figurinha aí, nessa primeira parte do lado esquerdo, aqui na crista genital. Então, a gente tem o WT1, o LHX9, o GATA4 e o SF1. Então, o que pode acontecer? Se nenhum desses fatores estiver, o desenvolvimento a determinação sexual será prejudicada, não vai acontecer. Tá? Mas se eles tiverem, ela tende a acontecer normalmente. Mas, professor, e o que é que acontece se a gente não tiver cromossomos Y? Bem, de uma forma resumida, a gente acredita que se não tiver cromossomos Y, vai ser a parte inferior. A gente vai ter apenas X e X. Então, a gente vai ter fatores transcritos parácrinos que vão interagir com essa proteína aí, com esse fatorzinho WNT4. E uma pequena proteína solúvel chamada RSPO1. Ela vai se ligar à membrana do receptor, que vai estimular uma outra proteína, a Dash-Veled, que vai tornar mais eficiente a transcrição de beta-catenina. Essa beta-catenina, ela tem três funções que são muito importantes. A primeira delas é estimular os genes de RSPO1 e de WNT4 a produzirem mais, para que produza mais beta-catenina. O segundo papel é iniciar a via de desenvolvimento ovariano por meio da ativação de genes na diferenciação de células da granulomatosa. E a terceira função é impedir a produção de SOX9. A gente vai ver a importância desse fator SOX9, mas a gente já adianta que ele é muito importante porque ele é que vai manter o desenvolvimento sexual masculino. Por outro lado, se a gente tiver o cromossomo Y, a gente na glândula bipotente, né? Ela é indiferenciada, ela se transformando em cromossomo Y, ela vai ativar o gene SRY. E essa proteína SRY, ela vai estimular esse gene, essa proteína SOX9. Essa proteína SOX9 ela é muito importante. Ela eleva a expressão dos genes para determinar os testículos. Ela também vai bloquear a formação dos ovários e bloquear também a formação da beta-catenina. Desta forma, a gente vai ver essas principais proteínas e como elas atuam de forma individual e saber mais como elas se caracterizam a seguir. Falando um pouco agora da via ovariana, essa via ovariana ela é bem importante. A gente fala primeiro do WNT4. Esse WNT4 é um fator parácrino. Ele começa a agir já nas gônadas bipotentes, né, como a gente já viu, e ele é indetectável em gônadas X, em cariótipo XY. Ele só é detectável em cariótipo XX. E se por um acaso, isso foi testado já, se foi testado em camundongos, se a camundonga vier com algum defeito na formação do útero, essa expressão desse fator, ele não acontece. Na realidade, começam a aparecer marcadores transitórios de testículo, incluindo o SOX9 e enzimas produtoras de testículo e do
hormônio antimileriano. Então, parece que esse fator parácrino ele é muito importante para a determinação do ovário. O outro fator muito importante para a formação dos ovários é o RSPOND1, ou RSPO1. Ele é muito, muito importante para a formação dos ovários, tendo em vista que muitos indivíduos XX que têm mutação nesse gene se tornam fenotipicamente homens, ou do sexo masculino. Então, ele atua em sinergia com o WNT4 para produzir a beta-catenina, e ele produzindo a beta-catenina, acontece o quê? Além da retroalimentação da beta-catenina, né, para produzir os dois fatores, acontece um bloqueio do hormônio antimileriano, como a gente viu anteriormente, e um bloqueio do fator SOX. Né? Também já foi visto que se um indivíduo no cromossomo 1, que é o local onde tem esses dois fatores, o local de produção desses dois fatores, essa área tiver duplicada, mesmo o indivíduo sendo XY, existe uma sobreposição e o indivíduo, ao invés de se tornar masculino, existe uma reversão sexual. O indivíduo, ele sai com sexo feminino, vem com sexo feminino. Então, esses dois fatores atuam em sinergismo para determinar, para fazer os ovários. Além disso, nós observamos que com o sinergismo deles dois vai haver a produção da beta-catenina, e a beta-catenina ela é, além de tudo, pró-ovariana e antitesticular. Então ela vai impedir a formação de testículo. Nós observamos isso nessa figura aqui. Ó. Essa figura ela nos mostra na imagem a gônada feminina, né? E os pontos vermelhos, eles são a beta-catenina corada. E na imagem B, nós temos o testículo com a mesma, submetido à mesma coloração, só que como o testículo não tem desculpe, não é a beta-catenina, né? É o RSPO1. Como ele não tem o RSPO1, ele não vai se corar. Então, nós temos o RSPO1 na primeira imagem, na letra A, e não temos ele na letra B. Outros fatores de transcrição estão ligados diretamente à beta-catenina, e ao ovário. Por exemplo, esse gene codificante TAF105, ele é ativado pela beta-catenina e ele ajuda na ligação da RNA polimerase aos promotores. E ele é só visto em células ovarianas. E animais sem esse TAF105, ou com ele pouco desenvolvido, não são férteis ou não desenvolvem folículos maduros. O fator FOX2 ele também é muito importante nessa via ovariana. Por quê? Ele, em conjunto com a beta-catenina, eles vão ativar o gene que vai produzir essa fosfolistatina, que no final, o que é que ela vai fazer? Ela vai organizar o epitélio das células da granulosa do ovário. E já foi observado que em camundongo XX, as gônadas sem essa proteína, o desenvolvimento mostra reversão parcial do sexo. E ainda observa-se a formação de estruturas condizentes com o testículo. Então, é importante você ver a importância desse fator FOX2. Além do mais, a identidade ovariana, acredita-se que a identidade ovariana é mantida muitas vezes através desse fator FOX1.
uma vez que a organização da gônada durante a vida ela não é estável. E sem a correta expressão gênica, os folículos femininos podem se tornar túbulos masculinos e os túbulos masculinos podem se tornar folículos femininos. Então, dessa forma, ela consegue manter a expressão gênica correta e fazer com que a identidade ovariana seja mantida. Defeituosas. Falando agora um pouco sobre os determinantes sexuais na via dos testículos, devemos enfatizar os determinantes SRY, como vocês estão vendo na figura, na imagem, e o determinante SOX9. Então vamos começar com o SRY agora. O determinante SRY, ele foi descoberto na década de 90. A sua tradução livre é determinante da região determinante de sexo do cromossomo Y. Enfim, existem várias evidências que esse cromossomo, que esse determinante haja realmente para a determinação ou para a formação dos testículos, né? A determinação dos testículos. Então, esse determinante ele é muito comum em indivíduos do sexo masculino e raro em indivíduos do sexo masculino XX, muito raros mesmo, e ausentes em indivíduos do sexo feminino e também ausentes em indivíduos do sexo feminino XY. Então, esse gene SRY ele é expresso nas células somáticas das gônadas bipotentes de camundongos antes da diferenciação dessas células da gônada bipotente em células de Sertoli, e rapidamente eles desaparecem. A evidência mais clara de que SRY seja um fator determinante para os testículos vem de camundongos transgênicos, como a gente vê nessa imagem. Como observamos, houve a introdução de genes SRY em um macho, o macho da direita, na fita de DNA, se vocês observarem, na fita do PCR, e observamos que temos um XX macho que apresentou o SRY. O que aconteceu? Eles pegaram um fragmento que continha os pares de base da SRY, e introduziram nesse local. E daí houve a expressão e a formação de testículos das gônadas, né, masculina, e o camundongo acabou sendo masculino, só que apresentando XX. Enquanto que o controle, como vocês veem no meio, foi XX feminino e o controle positivo XY masculino. E esse gene, por fim, ele ativa o gene SOX9, que é um gene que fica por mais tempo atuando, que veremos assim. Bem, pessoal, agora falando um pouco sobre o gene SOX, o gene autossômico SOX9, ele é um gene muito importante mesmo, é tanto que ele é uma figura central para a determinação dos testículos, como vocês veem na figura. Então, falando um pouco mais aprofundadamente dele, ele é um gene autossômico e ele atua não somente na formação dos testículos, mas ele também atua na formação dos ossos. Ele é ativado, como a gente falou anteriormente, pelo gene SRY, que ele fica ativo por pouco tempo, poucas horas. Mas o gene SOX9, ele fica ativo por muito tempo mesmo. E esse gene ele é super importante, tendo em vista que se a gente pegar indivíduos XX,
no caso dessa figura ao lado aqui que nós temos, camundongos transgênicos, e fizermos a adição do SOX9, como vemos na imagem C, se tivermos um nocaute de SOX9, na realidade não um nocaute, uma dose extra de SOX9, o testículo se desenvolverá, mesmo sem ter o SRY. E a ausência do SOX9, haverá uma reversão sexual e o animal se desenvolverá com ovários. Esse gene SOX9, ele não é só ativado em mamíferos, ele na realidade é ativado em vertebrados, em vários vertebrados. Quem ativa ele nos mamíferos, como a gente falou, é o SRY, e quem ativa ele em aves, sapos e peixes é esse gene DMR1. Bem, e a proteína que é ativada pelo gene SOX9, que é a proteína SOX9, ela tem diversas funções. A primeira delas é capaz de ativar o seu próprio promotor, permitindo assim ser transcrita por longo tempo, como a gente tinha falado. O segundo é que ela bloqueia a habilidade da beta-catenina. Lembram da beta-catenina lá nos ovários? Uma bloqueando a outra, então ela bloqueia a habilidade da beta-catenina em induzir a formação de ovário, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Ela também se liga a regiões cisregulatórias de inúmeros genes necessários para a produção de testículos. O SOX9 também se liga ao sítio promotor de gene do hormônio antimileriano, promovendo a ligação crucial na via do fenótipo masculino. E, por fim, o gene SOX9, ou a proteína SOX9, promove a expressão do gene codificante para FGF9, um fator parácrino importante no desenvolvimento dos testículos. Também é essencial para a manutenção da transcrição do gene SOX9, estabelecendo assim um circuito de retroalimentação positiva que direciona para a via masculina.